Fala um pouquinho pra gente aí da prática de vocês, da prescrição da vitamina D e o que os estudos dizem sobre a vitamina D nos tempos atuais. Principalmente ela que se tornou tão desejada, né? na pandemia, né? Por conta do impacto que ela tem sobre o sistema imunológico. Isso aí, a gente costuma dizer assim, os grandes defensores de vitamina D defendem que ela não é vitamina, né? Que ela é um hormônio, a gente chama de hormônio D. E na minha visão, e que a ciência tem mostrado, de fato, é um hormônio, porque não age só em um lugar, né? Age no corpo inteiro. E a pandemia veio mostrando mesmo, né? O quanto que ela age na anti-inflamação, na imunidade, e na alteração inflamatória que a Covid veio, né, trazer para a gente aí. E aí, assim, a gente costuma dizer que vitamina D, eu acho que nos pedidos de exame de todos os médicos tem, né? Não só dos integrativos, né? Porque eles já entenderam a importância de se ter a vitamina D boa, né? Muito correlacionada à reposição para evitar a osteopenia ou osteoporose. Nem sempre para correlacionar com essa ação dela como um hormônio D, né? Na ação para depressão, na ação para prevenção de osteoporose, na ação para melhoria da imunidade, né? E o que a gente faz? Isso, da massa magra. E o que a gente faz? Eu sempre vou dosar a vitamina D e vou repor sempre que o exame estiver abaixo do valor ótimo. Nem sempre abaixo do mínimo. Então, eu e o George estava até comentando sobre isso ali fora, né? A gente vai deixar a vitamina D dentro de valores ótimos, assim como todos os outros, né? Apesar de ter muita comentário sobre que essa dosagem de vitamina D de 80, de 100, se está correto, se está tóxica ou não, né? Na verdade, assim, na minha prática, eu não consigo dosar só a vitamina D. Eu considero que olhar para uma dosagem de vitamina D, eu fico meio perdida. Assim. Eu preciso da vitamina D, do PTH, do fósforo, do cálcio, do magnésio. Então, se eu estudo metabolismo, eu tenho que olhar como elas estão se falando. Esse conjunto todo, né? Eu vou trazer uma brincadeira que eu faço com os meus pacientes no consultório, tá? Então, assim, para eles entenderem, o PTH é o gerente de uma grande empresa e ele tem 5 funcionários: vitamina D, cálcio, fósforo, magnésio, 4, né? 4 funcionários. E aí o PTH chegou para trabalhar. Se algum funcionário estiver faltando, ele vai ficar nervoso. E ele vai começar a falar alto. E aí eu olho no exame, ele está alto. Então, se ele está alto, eu vou olhar na minha equipe quem não veio trabalhar. Quem não está presente. Quem não está presente, né? Então, quando o PTH vai reduzindo, isso é no geral. Obviamente que eu posso ter um hipoparatiroidismo, eu posso ter outras coisas envolvidas nesse metabolismo, mas vamos colocar aqui na rotina, no dia a dia, de deficiência de vitamina D, por exemplo, ou de cálcio, né? A vitamina D vai aumentar a absorção de cálcio e de fósforo no intestino. Só que tem alimentos que também aumentam o fósforo. Então, eu tenho que saber, por exemplo, alimentos industrializados podem deixar o fósforo bem alto. Então, assim, por isso que eu já conversei com o paciente antes, eu estou olhando o exame, é depois, é lá no final da consulta. Então, eu já estou com toda a vida do paciente aqui na minha mente, não é? E eu estou interpretando aqueles exames baseado em tudo que eu estudei de metabolismo. Então, eu não posso olhar só para a vitamina D. Eu tenho que olhar para o PTH. Eu tenho que olhar para o cálcio. E é ela que direciona, né, a reposição. Se a reposição estiver adequada, ela vai baixar e vai ficar perto do valor mínimo. Então, às vezes, você vai ter um paciente com a vitamina D de 80, que o paratormônio ainda não baixou. Pode ser por carência de cálcio, de fósforo dos outros? Sim, por isso que é importante de avaliar todos, igual ela fala. E saber dessa correlação, né? E saber da correlação, é ele que direciona. Tá boa essa dosagem? É aqui que eu tenho que repor? Qual Lá nos primórdios, né, já que a gente tinha vitamina D sendo prescrita aí a 200, 400 UI. E aí vocês falaram de dose, né, que é um grande paradigma aí na prescrição.
Fale um pouquinho para a gente disso, né? Hoje a gente tem doses de uma vitamina D que partem de 5.000 e chegam até 100.000. E fala para a gente um pouquinho sobre essa prática no dia a dia, o que vocês têm a dizer sobre essas dosagens. E também como vocês monitoram, né, esses índices de vitamina D, porque ela também, em excesso, causa alguns males, que eu gostaria que também vocês falassem para a gente. Então, vamos lá. As doses da vitamina D e os efeitos de uma hiperdosagem e de uma hipodosagem. A vitamina D, assim, eu geralmente personalizo a dosagem que eu vou passar para o meu paciente diante do quadro dele, né, laboratorial e quadro clínico. Então, eu não sigo aquele protocolo tradicional de se prescrever 50.000 uma vez por semana. Não quer dizer que eu estou contra ele. Eu prefiro prescrever diariamente, porque eu prefiro que eu tenha ela garantida na dosagem sérica ideal todos os dias do que dar uma dose maior uma vez por semana, né? E a gente sabe que tem estudos que preferem dessa forma, né? E eu personalizo de acordo com a necessidade, né? Então, assim, dentro das minhas prescrições, a maior parte eu prescrevo de 10.000 a 20.000 e às vezes diária. O que eu monitoro é a calciúria, porque ele vai aumentar a liberação de cálcio através dos rins. E aí a gente tem que... O grande problema de repor vitamina D é o excesso de cálcio que vai estar circulando na corrente sanguínea e sendo eliminado pelo rim. Então, pode formar cálculo renal, né? E a gente tem que prevenir isso. Por isso que a gente sempre repõe a vitamina D junto com uma outra vitamina, também lipossolúvel, que é a K2, que é a grande regente de para onde vai esse cálcio em excesso, para onde vai esse fósforo. E ela direciona ele para o osso. Então, é uma das grandes ações da vitamina K2. Porque tudo que não se quer é que o cálcio vá para o lugar errado. Sanguínea, isso aí. Porque o grande medo dos cardiologistas é esse, que o cálcio vai lá e calcifique a placa de ateroma. Se ele calcificar, a chance de ocorrer o infarto ali é maior. Então, se você tira ele dali e direciona para o osso, que é para onde ele tem que ficar, né? E aí você consegue ter prevenção dos efeitos colaterais. Então, não é só repor vitamina D. É repor também ela junto com a K2. E junto com o magnésio, que é um dos que quelam o excesso de cálcio também. Então, é entender sobre a fisiologia deles e prescrever da melhor forma, de forma mais segura, também garantindo um paratormônio ideal, prevenindo calciúria, tudo isso. Então, às vezes, você vai precisar de usar uma dose mais alta, você vai ter que tirar, às vezes, o excesso de cálcio da alimentação do paciente, porque você precisou de usar ela para o efeito de controlar uma doença autoimune, né? Que existe o protocolo Coimbra, né? Eu não faço, mas eu sei que o protocolo Coimbra usa doses altas de vitamina D para controlar a doença autoimune. E eles têm toda essa vigília, né? Dessa calciúria, da dieta do paciente, para evitar que fique com excesso de cálcio, que é o principal problema, né? Do efeito colateral do uso de altas doses.